Olá, turma! Estamos de volta com a aula 2. Nós agora vamos falar sobre a organização do espaço, que está no tema 2. Ainda falando sobre a região sudeste, né? Então vamos ver como essa região se organizou, tanto economicamente e politicamente também. Inicialmente nós temos como se deu a ocupação da região sudeste. Tudo teve início através da mineração e do desenvolvimento do café. Eles foram os principais responsáveis pela ocupação dessa região. Tanto por conta da mineração, que iniciou-se com a mineração mais artesanal, atrás de ouro, de diamantes, bem como a mineração em grande escala, através das grandes mineradoras, com as jazidas de minério de ferro, principalmente no estado de Minas Gerais. Encontramos também a produção de café, que se destacou muito entre São Paulo, e posteriormente o estado do Paraná, na região sul. Mas em São Paulo nós tivemos muita produção de café, o que fez com que o estado crescesse economicamente e também se espalhando para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo e também para Minas Gerais, todo esse tipo de produção. Nós temos aí uma produção de forma mais artesanal e também mecanizada. E aí essa mineração, que aconteceu a partir do século XVII, fez com que, principalmente, o estado de Minas Gerais crescesse no seu povoamento e no seu desenvolvimento econômico. Com base no ouro, Minas Gerais tornou-se a principal fonte de economia. As minas de Minas Gerais tornaram-se principais fontes de economia, formando também vários núcleos urbanos, várias cidades. Então se destacam muito hoje como cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, que são cidades históricas de Minas Gerais, mas que foram cidades que já trabalharam com a questão da mineração, utilizando o trabalho escravo. Já em relação ao cultivo do café, nós tivemos um desenvolvimento muito grande e isso fez com que a urbanização crescesse de forma muito rápida, fazendo com que muita gente migrasse de outras regiões para trabalhar na lavoura de café, bem como também a chegada dos imigrantes que vieram para substituir a mão de obra escrava e foram designados para a região sudeste. E isso favoreceu muito bem o crescimento populacional dessa região. Dispõe, lógico, em virtude desse crescimento, de uma infraestrutura de transporte ligados a áreas ferroviária, hidroviária e rodoviária. E aí nós encontramos a cafeicultura, ela passa a modificar o espaço geográfico, acelerando exatamente o crescimento urbano, a população. Chega assim por volta de 1920 os nossos imigrantes, já no final do século XIX, e aí ocorre esse desenvolvimento econômico e favoreceu também que muita gente migrasse internamente de uma região para outra. Sendo assim, esse crescimento econômico da região sudeste passa a ser intensificado e, para isso, com o crescimento das produções, há uma necessidade de investimento nas ferrovias, nas rodovias e nas hidrovias, com a função exatamente de produzir e transportar todos esses produtos, tanto da região Nordeste para outras regiões e até mesmo para outros lugares do mundo. Sendo assim, nós tivemos uma infraestrutura voltada na região Sudeste, resultado da principal fonte de economia, que foi o café, e daí essa concentração populacional passa a dispor de um processo de urbanização muito grande. Como a gente pode ver aqui nesse mapa, a gente percebe esses círculos maiores, percebemos que é mais no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, e depois passa assim, ao longo do tempo, as outras capitais passam a crescer, tanto no tamanho, na urbanização, quanto também na população. Percebam que a densidade populacional nesse outro mapa mostra a região sudeste com a densidade populacional maior, onde a região ela não é a maior em espaço territorial, mas ela é maior em população. Então, cerca de 86,3% de habitantes, 86,3 habitantes por quilômetro quadrado.
Então, comparando-se com outras regiões, é uma região onde há uma densidade populacional maior. Em relação à infraestrutura, nós temos as grandes empresas, as empresas multinacionais, também estão localizadas as grandes rodovias, né, com um tráfego, um movimento muito intenso. Estão os maiores terminais portuários do país, como por exemplo Porto de Santos, que é o maior da América do Sul. Nós temos o aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto internacional, com muitas rotas de aviões do mundo inteiro que param para fazer conexão, né, ou pousar no aeroporto da cidade do estado de São Paulo, que é Guarulhos, cidade vizinha à capital. Nós temos as grandes rodovias, dentre elas essas rodovias com tráfego intenso, né, a Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e também a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Um tráfego muito intenso. O Porto de Santos é onde sai e entra boa parte da importação e exportação. Tudo que nós compramos e exportamos do Brasil, muitas vezes sai do Porto de Santos, que é o principal porto do país. Já a tecnologia muito utilizada na região sudeste, quando chegou a internet no Brasil, o principal ponto, né, de ligação foi a região sudeste. As empresas de telecomunicação, bem como também as empresas de internet, estão mais vinculadas ao sudeste, onde há um maior potencial número de pessoas e um número muito grande de consumidores, né, e que abrange a maioria dos domicílios. Comparando com outras regiões, a região sudeste é a que mais utiliza, se faz uso do uso da internet. Primeiro, devido ao número muito grande da população. Segundo, por ter sido lá o primeiro local onde essas redes de internet foram montadas. A região nordeste, a gente vê que, bem diferente das outras, é a que tem o maior número de uso. A gente tem que entender que na região nordeste ainda existe muita gente carente e que vive em áreas onde não se tem acesso ao sinal de internet, como algumas áreas rurais também. Já em relação à concentração econômica, no sudeste é onde estão boa parte das indústrias, onde utilizam os recursos financeiros, né, mão de obra, muita gente para trabalhar. Existe um mercado consumidor maior e, obviamente, tem que existir uma infraestrutura adequada, né, com matéria-prima, com pessoas para trabalhar, e a gente percebe que a maior parte das indústrias, principalmente as metalúrgicas, siderúrgicas, montadoras de carro, estão localizadas também no sudeste. Sendo assim, há uma concentração industrial muito grande e isso estimula tanto o setor secundário como o setor primário e terciário. Nesse ponto, a gente percebe que ao longo do tempo, com o crescimento da urbanização e da população da região sudeste, houve a necessidade dessas indústrias migrarem para outras regiões. Nós temos aqui, inicialmente, região sudeste, tanto o estado de São Paulo como o Rio de Janeiro, uma concentração muito grande industrial, mas a gente percebe que no segundo mapa isso vai mudando e essas indústrias passam a fazer parte de outras regiões, em busca exatamente de um incentivo, uma vez que boa parte dos terrenos e dos impostos na região sudeste, devido ao crescimento demasiado, tenha ficado muito mais caro. Então essas pessoas começaram a adotar ações como, por exemplo, instalar suas fábricas em outras regiões, cujo governo também incentivou isso, adotando medidas como isenção de impostos, diminuição, doação de terrenos, levando emprego para pessoas de outras regiões também. Então a gente percebe nesse outro mapa o que se refere a desconcentração industrial, onde as indústrias saem do sudeste e vão em destino à região norte, à região nordeste, à região centro-oeste também. Então isso favoreceu a desconcentração, favoreceu o número de indústrias, de empresas em outras regiões do Brasil, o que veio favorecer muito a economia dessas regiões. Quais são as consequências econômicas, né, socioeconômicas das cidades grandes? Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são as capitais. Existe uma grande desigualdade socioeconômica com a formação das periferias,
a falta de saúde pública mais evidenciada, a educação, o saneamento básico, né, a formação das periferias urbanas, onde parte da população de classe média baixa vive, né, nessas áreas, a violência urbana que vem crescendo muito, como assaltos, sequestros, assassinatos. Então, infelizmente, a região sudeste, ela reúne um número muito grande de pessoas, o que gera muita gente sem moradia, moradores de ruas, um índice muito grande do que nós chamamos de violência urbana. Quanto maior as cidades, maiores são os números de violência nela, né? Então, nós temos os pontos positivos e os aspectos negativos também que precisam ser falados. É bom ressaltar que todas as cidades, principalmente as capitais do Brasil, ela também tem suas consequências socioeconômicas. Mas no caso da região sudeste, torna-se bem maior. Bom, agora vocês vão produzir a atividade, fazer a atividade da página 340 e 341, para que nós possamos corrigir nossas aulas. E depois nós vamos tratar sobre o tema 3 e o tema 4, aonde nós iremos abordar também a urbanização e as atividades econômicas da região sudeste. Grande abraço e até lá!